Meu nome é Thales Ordakid. Eu sou a Cibele Gonçalves. E estamos aqui em mais um episódio do Atado Cast. Hoje com um convidado super especial, um mega diretor de fotografia, um homem exemplo, assim, super tranquilo, um ser humano incrível. Ariel Quintela! Uhul! Que prazer estar aqui contigo. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por me receberem. Acho que é muito importante eu poder divulgar, compartilhar e trazer de volta, né, o que as pessoas deram para mim, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer como alguém que está aprendendo aí na caminhada, dar de volta também um pouquinho. Espero que seja boa a conversa. Falou tudo. Com certeza, tudo, vai Ariel. ser com você, fofo. O Ariel já trabalhou em diversos projetos nossos e é sempre um profissional que a gente pensa assim, não, a gente tem que chamar o Ariel porque, além de ser um profissional extremamente competente, eu acho que o convívio, o seu modo de reagir e lidar com situações que é o seu diferencial. Suas soft skills. Mas é verdade, eu acredito que isso tem muito a ver com, eu não sei, posso estar enganado, com as suas escolhas pessoais. O vegetarianismo, o caminho pela espiritualidade, e tudo isso passa pelo seu fazer no audiovisual. Conta um pouquinho pra gente sobre como tudo começou e como você descobriu esse caminho. Então, eu sou filho de professora e de médico, né? E acho que a família, ela gostaria que eu seguisse acho que a maioria das famílias gostariam que os filhos fossem as profissões mais tradicionais, tipo advogado, médico, engenheiro. E eu sempre acompanhei minha mãe e meu pai no trabalho e não gostava muito do hospital, assim. Até hoje, assim, eu vou gravar no hospital, é um ambiente, assim, que me traz um pouco de um lugar de doença, né? Uhum. E a escola, para mim, que eu ia às vezes com a minha mãe, era maravilhoso, até porque ela também era contadora de histórias, então era algo que me atraiu muito, assim, tipo. E eu via também nas histórias uma maneira que a minha mãe levava para os hospitais para as pessoas, sabe, meio que lidarem bem e se curarem melhor. Então eu via como as histórias uma maneira de curar não só fisicamente, mas, né, emocionalmente também. E eu acho que eu acabei seguindo o caminho mais da minha mãe, né, não deixando assim de curar com as histórias, né, mas eu acabei seguindo esse caminho de contador de histórias pelo audiovisual, porque eu também sou meio nerd, assim, sabe? Que legal, que lindo tu falar isso. Tu já comentou, inclusive, pro teu pai, tipo assim, ó, eu não sou médico, mas eu tô fazendo a minha contribuição para ajudar as pessoas a não adoecerem, né? É uma reflexão muito bonita que você teve. E ele entendeu essa visão de mundo? Eu não sei se a gente chegou a ter essa conversa, assim. É algo que eu até já falei na apresentação ali do Mabs, do Cinemabs, né? Eu acho que ele sabe, assim. Acho que a minha família talvez também não... Talvez entenda, a gente nunca teve essa conversa. É algo que fica muito subentendido, assim, sabe? Dessa questão das profissões. Talvez eu, como homem, na família, tenha tido uma facilidade de poder escolher a profissão com mais facilidade, assim, sabe? Tenha tido mais liberdade, não sei, menos julgamento. Mas acho que tá subentendido, assim. Mas meus pais sempre aceitaram bem a profissão, sabe? Que bom. Acho que outras pessoas talvez não tivessem tido a sorte que eu tive de ter o apoio total. Eu larguei uma faculdade de engenharia, tipo, fiz um semestre, fiz audiovisual no Senac também, um semestre. Não me entrosei, porque eu sou muito tímido, não me dei bem com a turma e fui fazer em Santos e amei, assim. Tipo, tanto os alunos quanto os professores tiveram um outro acolhimento, assim, que eu falei, aqui é que eu vou estudar mesmo e deu super certo. Que legal, que demais, né? E quando você descobriu que não era isso, você não ia seguir o caminho dos teus pais, você ia seguir o seu próprio caminho no audiovisual. Você chegou em cinema, o curso cinema de tantos. Porque tem muitas vertentes o audiovisual. Isso poderia ser assim como maquinista, como o diretor de fotografia, ótimo que você é hoje. Como é que chegou nesse ponto atual? Olha, assim, eu já gostava muito de música, eu já tinha estudado violão, então eu sabia que o áudio já estava bem forte, assim, né?
E tive banda, aí eu fazia os vídeos da banda. Então, tipo, Ai, que legal. conheci o baterista na faculdade de audiovisual. Era uma coisa que eu brincava de fazer stop motion com bonequinho de Lego, sabe? Tipo, gostava muito de Guerra nas Estrelas, então eu fazia efeito especial no Movie Maker, assim, nessa época, assim, sabe? Então, tipo, sempre foi uma coisa que não tinha como ser diferente, sabe? Uhum. Então, tem esse lado artístico, esse lado meio nerd, de, tipo... Apesar de não ter ido tão bem na escola, tipo, eu sempre gostava de estudar as coisas que me interessavam por fora, assim. Então, isso é muito técnico, muito lógico. Então, me dava bem nessa parte de After Effects, sabe? De edição. Então, algo que acabou culminando. E acho que na direção de fotografia, no cinema como um todo, além de uma união de todas as artes, né? É um lugar que, na engenharia, eu não sentia isso, sabe? Tipo... Só tinha homem, assim, e tudo, sabe, tipo, nerd, mas também umas pessoas, sei lá, que não se interessavam por arte, era só, tipo, muito matemática e não tinha um propósito, sabe? Não tinha, tipo, não vai sair algo bonito dali. Às vezes eu conseguia ver a beleza na matemática, mas eu tinha que me esforçar para fazer isso, porque na faculdade, tipo... Era só para acertar a conta e não fazer algo bonito daquilo, sabe? Algo que... E aí, no cinema, eu consegui usar essa parte da lógica, de você estudar, de ser meio técnico e saber fazer conta e, tipo, para sair algo bonito daquilo, sabe? Tipo, e algo que fizesse as pessoas chorarem também. Acho que talvez essa minha facilidade também, tipo, quando eu era criança, tipo... tinha os aniversários, e aí, o que você vai fazer pro aniversário do fulano? Aí, tipo, minha mãe chegava, Ariel, pega as fotos e põe uma música. Retrospectiva. Tipo algo, assim, né? E algo assim, que eu comecei a fazer criança, assim, porque eu tinha facilidade no computador, e eu gostava, me esforçava naquilo, e depois eu vi o resultado das pessoas, tipo, é muito louco você colocar uma foto, uma música, e aí você vê, tipo, as pessoas, tipo, chorando, assim, derramando, desidratando de tanto chorar. Eu falei, nossa, olha o poder que eu tenho. Que isso é muita responsabilidade, sim, sabe? Porque, às vezes, a gente entra na faculdade de audiovisual e a gente não entende o poder que a gente tem nas mãos, sabe? Tantas decisões que eu fiz na minha vida por causa de documentários que eu assisti, por, tipo, matérias de jornal que eu assisti, sabe? E é um poder muito grande que a gente tem nas mãos, da gente transformar e mudar a sociedade. Então, por isso que as pessoas que querem mudar o mundo, tanto da sua maneira egoísta de ser, ou de, tipo, querer fazer um mundo melhor, elas sabem a importância do audiovisual. Tipo, elas sabem e elas entendem isso. Então, tipo, acho que é importante a gente saber o poder que a gente tem nas mãos de mudar a mentalidade das pessoas, fazer elas sentirem algo, sabe? É muito legal. É uma potência mesmo, porque a gente pode mudar opiniões, formar caráteres, falar assim, poxa, eu vejo que, sei lá, na minha casa, o meu pai ou minha mãe sempre faz isso, eu tô vendo aqui no filme que não é legal, né? Tipo assim, ter esse... Porque às vezes a pessoa tá inserida numa cultura, num lugar que através de um filme da arte que fura essa bolha, né? Então é muito especial mesmo. É uma responsabilidade enorme. Tem filmes que foram feitos de propaganda contra outras pessoas de outras raças, depreciando para uma ideologia do mal. E conseguiram fazer isso. Crianças foram induzidas a isso e xingavam e até matavam colegas por conta disso, né? É horrível, até para ver o poder do audiovisual mesmo. Tanto para o bem como para o mal. E esse é o poder de contar a história. Mas eu queria saber muito da direção de fotografia, Ariel. Por que a direção de fotografia? O que te pegou esse bichinho? Porque as tuas imagens têm uma linguagem muito boa. Tu sabe muito bem, tecnicamente, e também como contar a história do roteiro ali, que o diretor sabe... Que tu sabe transparecer o que está na cabeça do diretor e do roteiro. É incrível, não é, Simone? A gente muda a agenda para ver se o Ariel tá livre para a gente gravar. Mas compartilha com a gente como é que tu... Porque você não foi o do áudio, você foi o da fotografia, né?
Olha, eu não sei. Eu acho que qualquer parte dessas artes aí que eu me colocasse, acho que eu ia conseguir desenvolver. E acho que é uma coisa que as pessoas, elas vão se desenvolver bem, assim. É, eu poderia seguir no caminho da música, sabe? E acho que acabei seguindo na parte da direção de fotografia. Acho até que uma necessidade do mercado. Em uma produção, geralmente, é necessário mais operadores de câmera do que editores. Geralmente, uma pessoa fica encarregada pela edição e aí, dependendo do projeto, uma, duas, três, às vezes algumas, né, até 5, 6 pessoas gravando com câmeras. E aí eu acabei ficando mais como câmera, né, até como uma necessidade do mercado. E aí eu edito também e eu sempre, tipo, tentei ver esse potencial que a câmera tem e acho que é muito de ter aprendido na faculdade. Na nossa faculdade, a gente vê que eu fiz Unimonte, né? A gente teve muita aula teórica. E a importância da teoria é realmente a gente pensar um tipo de conhecimento que a gente vai aplicar meio que para sempre. Porque a gente vai aprender o efeito Kuleshov e não importa se a gente está usando uma webcam, se a gente está usando uma câmera X, Y, a gente vai... O efeito Kuleshov vai funcionar. Então, o que é basicamente? É você colocar... você saber que uma imagem mais outra imagem tem um significado. A mesma imagem mais outra imagem é outro significado. E a gente vai atribuir a essa primeira imagem significados diferentes, dependendo do que vai estar junto com ela. Daí tem aquele exemplo de uma pessoa com uma cara normal, uma cara neutra e um prato de comida. Aí você olha isso e você fala assim, essa pessoa está com fome. Você põe a mesma pessoa com uma mulher, daí você fala assim, esse cara tá olhando para ela, sabe? Então, com cara de desejo. E aí, tipo, é a mesma pessoa, sabe? E, coloca essa pessoa com um cemitério. Ele tá triste. A mesma cara da pessoa vai estar feliz, triste, com fome, com todos os tipos, dependendo do que você coloca depois. Então, tipo, esse conhecimento que eu aprendi na faculdade, de teoria, é a coisa que eu passo depois para a direção de fotografia. E eu vou usar isso na hora da edição, eu vou usar isso quando eu for dirigir. E é legal, assim, porque a gente entende a importância da subjetividade, né? Então, entender que cada pessoa é uma câmera. Pensar sobre o que é a verdade, né? Coisas que a gente aprende na faculdade, tipo... aula de documentário e tal. E a verdade, ela existe, assim, né? Dá um exemplo. Tem uma história de, por exemplo, 3 cegos e um elefante. E aí, a verdade é o elefante, a verdade existe. Só que um vai dizer, que pegou na tromba, que a verdade é que esse animal é comprido e tem um narizinho no final. Ele, tipo, tá falando isso porque ele é cego e ele tá sentindo ali. O outro vai pegar a orelha, não é nada compridinho, é tipo plano, né? E fica abanando. O outro vai pegar o rabo, não, o elefante é fininho e tem uns pelinhos porque pegou o rabo. Tipo, todos têm razão e nenhum deles tem razão total. E a verdade existe. Estão todos falando sobre ela, estão todos certos ao mesmo tempo, de alguma maneira. E essa subjetividade, quando a gente pensa na câmera, ajuda a gente a, por exemplo, passar essa mensagem, né? Então, quando eu estou desenvolvendo um roteiro técnico com o diretor, eu pergunto qual que é a emoção que ele quer passar com isso, sabe? Antes de pensar se é gimbal, se é tripé, se é grande angular ou teleobjetiva, eu fico pensando assim, qual que é a emoção que você quer passar? E às vezes mais do que isso, o que você quer passar isso como mensagem, sabe? Eu quero que as pessoas sintam medo ou eu quero que as pessoas se sintam confortáveis porque a minha mensagem é uma mensagem positiva de que é possível um mundo melhor, suponha. Aí eu vou pensar num ângulo, num campo de visão, se vai ser grande, angular, se vai ser teleobjetiva, para passar essa mensagem. Então, a gente sabe que colocar a câmera
de baixo para cima, vai deixar a pessoa maior. Se a gente estiver perto da pessoa, vai trazer mais intimidade. Se a gente estiver longe, né? Então, tipo, entender que cada pessoa é uma câmera, né? E a gente entender isso como a pessoa contando uma história. Quando a gente conta uma história, a gente se coloca na história. Então, essa perspectiva de quando você está contando a história, ela é uma perspectiva de alguém que está perto da história ou de que está longe da história. E isso vai trazer, tipo, uma emoção que vai ter que servir a história. Então, tipo, por isso que essas perguntas vêm antes. Daí, então você quer passar intimidade. Então, vamos trazer a câmera para perto. Você quer focar num detalhe, né? Como se você estivesse escrevendo palavras. A escolha de palavras quando você está escrevendo também pode ser a escolha de lentes que você está fazendo ali. Então, eu vou focar num detalhe. Então, eu vou colocar uma lente mais fechada, porque eu vou pegar só uma partezinha. Não, eu quero falar de algo amplo, algo, tipo, que tem a ver... Generalizar, assim. Quero falar do cenário. Então, eu vou pegar uma lente mais aberta. Que legal. Então, Eu tenho até uma história legal disso que você estava falando, da gente fazendo o filme da Valkyria, do Amigas Amigas, que ele tava lá num plano que ela tava, assim, sofrendo, a personagem que eu interpretei como protagonista. E aí o Ariel começou com o tripé ali. Aí, não, vamos fazer de novo. Aí o Ariel aproximou o tripé. Aí a gente, vamos fazer de novo. Daqui a pouco o Ariel tava aqui. A gente, Ariel, o que tá acontecendo? Você tá aproximando. Aí ele virou assim pra mim, não, é que eu acho que é pra pegar isso mais do rosto dela, o que ela tá sofrendo, que ela tá passando. O que você acha disso aqui? A Valkyria, mesmo, pode ser isso e tal. E a gente acabou usando, e foi isso mesmo. O Ariel ia aproximando pra passar a emoção que a personagem tava sentindo na hora. Muito legal. Ariel, tu já fez direção de fotografia de diversos filmes, diversos videoclipes, e diversos foram já premiados, o teu trabalho já foi premiado, reconhecido. E você tem alguma história sua que você tem vontade de levar para as telonas, para as telinhas, de contar uma história autoral sua e fazer a direção de fotografia de uma história sua? Ou tu já fez? Direção também, porque o Ariel... Inclusive, o Ariel é conhecido por finalização de cor também. Sim, é o combo completo. O Ariel é o cineasta completo. Sim. Conta aí disso também. Eu já dirigi, né? Na faculdade, a gente meio que é obrigado a fazer isso, né? Mas eu acabei assumindo o papel... De uma história sua. E fiz, que tem a ver com sonhos, né? É o Onírico? Eu assisti. Onírico, é esse nome, né? Muito legal. E aí, depois da faculdade, eu batei uma saudade de fazer algo autoral e eu tive uma história que veio para mim completa, assim. Foi até num retiro de yoga que eu tava fazendo. E aí, quando a gente meio que se relaxa e meio que, sabe, esquece tudo, sabe, tipo, e dá tempo e dá espaço para as coisas acontecerem, as coisas vêm. E aí, tipo, a história veio... pra dentro, né? Veio completa, assim, a história, sabe, tipo, que é o filme da Mensagem das Estrelas. Foi muito legal esse processo, porque eu peguei o celular, eu, tipo, acabei de sair da sessão de meditação, falei assim, eu sei a história. Aí eu peguei o celular e comecei a falar. O filme começa assim, assim, assado. Aí tal coisa acontece, vai pra tal. Eu tenho esse áudio até hoje gravado. E aí eu cheguei em casa, transcrevi. E a gente rodou o filme do jeito que ele veio pra mim. Assim, cada filme tem um processo diferente, né? Tem filme que é uma coxa de retalhos. Tem filmes que vem de sabe? Tipo, de uma vez só. Esse foi assim, e foi legal que o Lucas fez a direção de fotografia, que tá comigo em todas, assim, padrinho da minha filha, né? Um beijinho pro Lucas, nosso gente amigo. boa também, muito boa. E aí, tem uma outra história que eu quero fazer, e aí, esse não tá vindo, esse tá vindo tipo... Pi. Aos pouquinhos. Conta-gotas. Mas eu sei o que é. Eu quero falar sobre cooperação. Sobre o quê? Cooperação. Cooperação. Muito bom. Cooperação humana, cooperação social. Assim, é baseado numa palestra, né? Tipo, eu sempre gostei muito de filosofia, dessas coisas assim, né? E aí, assisti uma palestra no TED, que é um site de palestras, assim, muito legal. E foi um tema, assim, que foi maravilhoso para mim. E tem tudo a ver com o audiovisual, que é a arte do coletivo, tem que cooperar, né? Mas a história, assim, é baseada num conceito que é chamado seleção em grupo.
Então, a gente tem a seleção natural, que é, tipo, darwinista, assim, tipo, a seleção dos animais, né, que vão evoluindo. E tem uma tese também, eu já não sei se isso já está comprovado, né, mas é algo que é muito forte e que, para mim, faz todo sentido, que é a seleção em grupo. Então, o Darwin, ele descrevia a evolução das espécies, tipo, um animal, ele nasce um pouquinho mais alto, outro mais baixo, e se ele tiver uma vantagem com isso, ele vai conseguir ter mais descendentes, e talvez se ele é mais alto, ele vai ter descendentes mais altos, e outro que é mais baixinho, ou outro que é mais alto e teve desvantagem, ele não vai conseguir passar isso e vai evoluindo para uma certa vantagem, né? E a seleção em grupo é meio que isso, só que em grupos. Então, se um grupo de animais, eles agem de um jeito, eles vão ter vantagem sobre outro grupo, que às vezes é da mesma espécie. Então, assim, é algo que me encantou porque ele deu um exemplo de remadores. Então, o exemplo, para mim, já seria a história do curta-metragem. É um grupo de remadores que eles remam pela mesma universidade. Só que eles estão competindo entre si para ver quem que vai nas Olimpíadas. Então, todos eles são remadores, como indivíduos da mesma espécie, assim. Só que existe uma competição interna, né? E quem deles vai ser selecionado pelo treinador. E aí, né, acontece o que acontece numa competição. Tem gente que joga limpo, tem gente que joga sujo, né? E aí, por exemplo, um remador, ele vai sabotar o remo do outro. Porque ele vai se dar mal, o treinador vai falar assim, esse aí é pior, então eu vou chamar aquele lá. Então, sabotagem, ou esconder os segredos, assim, da melhor remada. E então, tipo, você vê que eles estão competindo e estão querendo o pior pro outro, né? Só que chega no momento de uma competição desse time de remadores contra outro time de universidade. E aí, o que acontece? Todos eles estão no mesmo barco. A partir do momento que eles estão no mesmo barco, se um sabotar o remo do outro, ele está sabotando o remo do barco dele. E aí, mesmo que o outro esteja com o remo bom, e aí ele consiga remar bem, e ele seja escolhido, naquela competição ele vai se dar mal, se ele sabotar. Então, ele vai ter que deixar o remo do cara bom. E aí, se ele não compartilhar o segredo da remada, o outro cara, ele não vai remar tão bem. Então, eu falo assim, eu vou compartilhar o segredo da remada, porque aí... Só porque vai beneficiar ele, né? Exato, eles estão fechados naquele mesmo barco. E aí, a partir desse momento que eles são obrigados a cooperar, que tem essa coisa que deixa eles juntos, e eles vão compartilhar as perdas e os ganhos, aí eles compartilham, eles cooperam. Então, ele falou que isso acontece com qualquer tipo de organismo. Com bactéria, com qualquer organismo. Caramba! E aí, mesmo que não tem essa inteligência... Exato. Avançada. Tipo, uma mitocôndria pode ser uma bactéria que estava fora de uma célula e ela entra na célula e tem um DNA diferente, só que ela começa a ajudar as organelas da célula, porque... que interessante. E algo assim que me mexe muito, assim, me move muito, porque mexe nessa questão do egoísmo, do altruísmo e de questões sociológicas na nossa humanidade, assim, né? Porque a gente vê muitas questões de pessoas que estão marginalizadas e elas são colocadas fora desse barco. E aí, quando a pessoa está fora do barco, ela não vai cooperar, sabe? Quando a pessoa está fora do barco, ela vai competir. E aí, a maneira que a gente vai trazer essa pessoa para a cooperação é trazendo ela para dentro, sabe? Então, tipo, essa marginalização de pessoas da sociedade é o que, tipo, eu vejo que causa tanta violência, causa tanta... E é uma coisa que tem a ver com pertencimento também, sabe? Algo que eu vejo que é uma das feridas que tem na sociedade, que talvez um remedinho do audiovisual possa ajudar a curar, sabe? Tipo,
fazer as pessoas entenderem a importância do pertencimento, de estar junto, né, numa membrana, seja numa célula, ou num barco, ou, tipo, ou numa cidade, ou num país, né, num planeta. E elas verem que tá todo mundo aqui tendo que trabalhar junto e vamos compartilhar os ganhos, vamos compartilhar as perdas. E se a gente não trabalhar junto, vai ser ruim para todo mundo, sabe? E aí, tipo, o desafio é fazer isso num filme, né? E a gente vive isso também no audiovisual, né? Uma questão que você fala. E eu acho que eu não sei se exatamente nessas palavras eu ouvi de você, eu simplesmente vi, mas eu também ouvi de uma querida que foi minha tutora de produção, a Jéssica Lopes, do audiovisual, falando assim: meu, tem trabalho para todo mundo, sabe? Você não precisa prejudicar o outro, ou roubar o trabalho do outro, ou, enfim. E eu, assim, na minha caminhada... fofa, a Jéssica. Eu perguntava, estamos começando como produtora, Jéssica, e isso daqui? E eu fazia perguntas e tal, onde que eu procuro, onde que eu acho? E ela nunca me privou de informação, ela sempre ajudou e falou assim: poxa, vai ter trabalho para todo mundo, sabe? Te então, ajudou a remar também. me ajudou a Contou remar, segredos. sabe? Total. Então, assim, é muito importante mesmo a gente ter essa coisa, poxa, às vezes um amigo vai estar trabalhando mais que eu, não sei o quê, mas tudo bem, uma hora pode ser que você esteja trabalhando mais que ele. A gente não pode ficar assim, né, com essa coisa de tentar passar a perna, ou não vou falar muito, porque pode ser que roube a minha ideia, ou porque pode ser que faça tal coisa. É muito delicado e muito bom mesmo, assim, de difundir esse pensamento, porque é muito difícil. E assim, todos né? estamos juntos em cada um no seu barco individual, num grande barco coletivo que é o planeta Terra, né? Se a gente não cuida da nossa, do nosso coletivo, a gente não está cuidando da gente. E isso que você falou das pessoas que estão na margem é porque não chegou a elas alguém que inserisse elas. Porque elas foram colocadas lá talvez muito antes delas nascerem, elas já nasceram naquele lugar. E o papel da arte, da cultura é resgatar as pessoas, muito pelo audiovisual também, que dá esse senso de pertencimento, pelas histórias que a gente conta, pelo fazer audiovisual, pela educação. E isso que é muito legal. Por isso que a gente ama o que a gente faz, né? A arte, a cultura, o esporte também, são mecanismos assim que mudam vidas. Mudam vidas. Assim, Dá um senso coletivo, dá transformam qualquer pertencimento. realidade, total. E tu também teve, assim, esse desenvolver da tua própria produtora, porque a gente estava falando de filme, audiovisual, mas o audiovisual é muito amplo, tem publicidade, vídeos institucionais e tal também. E você é esse profissional que edita, sabe editar, sabe fazer direção de fotografia e tudo. Comenta também como foi esse teu processo de se inserir no mercado, de ir Foi atrás, difícil? de se jogando. Ou não, foi um pouco mais fácil? Não. O caminho foi uma via curva ou foi Porque tipo tem uma... produtoras e produtores, estruturas e estruturas, né? De ter que ir atrás do cliente, ter que fazer esse contato, de pedir... Tem as pessoas são mais fáceis, que os pais já são da área e tudo. Também. Que não é o seu caso, Ariel, com certeza. Não teve um padrinho aí. Assim, eu tenho uma facilidade, né? Assim, a gente não pode negar que ser filho de médico me deu muitos privilégios, né? Então, inclusive, eu me vejo na obrigação de compartilhar o conhecimento que eu tenho, né? Das oportunidades que me foram dadas, que eu sei que outras pessoas às vezes não têm, né? E eu tenho uma produtora chamada Darshan Filmes. Darshan significa visão em sânscrito, né? Porque eu também já fui professor de yoga, então eu gosto muito dessa parte da filosofia, né? Indiana e tal. E essa produtora, assim, ela não é o foco, né? Mas às vezes aparece um trabalho e eu acabo vendo assim, eu acho que eu posso atender como produtora, né? E a maioria dos trabalhos que eu faço é como freelance. Então, várias produtoras que eu atuo, né? Inclusive a de vocês. Mais como cinegrafista mesmo. Então, aí, assim, tendo essa facilidade de você saber editar, saber gravar, é muito bom quando você tem uma produtora, né? Porque você consegue ter uma visão geral das coisas, dos processos, né?
E se tiver alguma coisa que precise de alguém que remedie, você pode rapidamente, né, cumprir o papel, assim. Então, é basicamente isso. E eu sempre gostei da parte de também, como é que eu posso dizer? Trabalhar junto com as pessoas, oferecer oportunidade, fazer a diferença, sabe? Então, tipo, às vezes você fala assim, você trabalha numa produtora e você fala assim, não é o caso de vocês, mas essa coisa que podia ser melhor. E aí você fala assim, então, agora que eu vou ser uma produtora, eu vou, tipo, testar isso. E às vezes a gente também aprende, porque às vezes não é tão fácil assim as coisas. Então, como é que a gente vai, né? Agora eu entendi por que a outra pessoa faz desse jeito. Então, tipo, esse tipo de coisa, né? Eu sempre sou uma pessoa que gosta de perguntar para as pessoas o que elas acham, né? Tanto como quando eu tô servindo uma produção e perguntando para uma pessoa que vai fazer direção, ou alguém que tá como meu assistente, porque tem alguma coisa a somar, tem alguma coisa, né? E aí, quando eu tô nessa posição de produtora, é algo que eu posso fazer, né? De, tipo, dar uma oportunidade para as pessoas e, de repente, trazer uma maneira de fazer diferente. Então, perguntar para as pessoas, vocês querem participar do orçamento? Vocês querem ter o orçamento aberto? Vocês querem, tipo, participar? Ou, tipo, quando eu estou na direção, eu perguntar para as pessoas o que elas fariam diferente. E aí, você abrindo para as pessoas, você sempre acaba aproveitando a subjetividade de cada pessoa para enriquecer a produção, né? Então, é meio que isso, assim. Eu gostaria muito de conhecer novas maneiras de produzir, né? De organizar as coisas, né? E eu acabo pesquisando maneiras de decisão e como ser mais democrático, como ser mais, sabe, participativo. E é algo que eu tenho muito interesse, assim, de repente fazer uma cooperativa audiovisual, sabe? Onde as pessoas possam participar das decisões, sabe? Tipo, as pessoas que trabalham podem decidir quais são os rumos dessa produtora e como que vai ser o funcionamento dentro dela, assim, sabe? Sobre Nossa, esse que papo demais. da cooperativa, muito interessante essa ideia. Isso vem muito da tua visão de vida, da tua visão de mundo, e seria legal que um modo micro disso, que também tem essa pegada, é a idealização do Cinemabs, que é uma plataforma do audiovisual de profissionais da Baixada Santista, e que é como se fosse a Netflix aqui da nossa região. Seria interessante, conta como foi essa ideia, por que tu teve essa ideia, como é que é isso? O que é o Cinemabs? Como que surgiu? Então, o MABS é o Movimento Audiovisual da Baixada Santista, que eu participo junto com vocês. E eu acho que ele acabou surgindo como um movimento irmão, assim, do movimento do teatro da Baixada Sim, Santista, né? total. Que vinha se organizando, se enxergando como um grupo de pessoas que tinha as suas necessidades e precisava reivindicá-las, né? E aí eu, assim, pessoalmente, eu sempre gostei de assistir as coisas dos meus colegas. Então, para ver como que as pessoas fizeram, tipo, olha que legal, essa pessoa fez diferente, ou tipo, é algo que enriquece, assim, e entender meio que como que tá funcionando a cena, assim, quais são os assuntos que as pessoas estão abordando nas produções, sabe? E o cinema é muito legal porque tem essa coisa do coletivo, né? E eu, como uma pessoa que agora tenho filha e tenho que, às vezes, que cuidar e dividir essas tarefas e não posso estar presente nas sessões de cinema, eu, tipo, acabo contando com essa facilidade de assistir em casa. E eu também gosto muito de organizar as coisas. Então, não sei se tem a ver com signo, também não entendo nada disso. Mas falando, né, que tem gente que gosta de planilha, assim, eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de... Importante. Às vezes eu sou meio bagunceiro, mas tá em processo de organização as coisas, né? É uma bagunça organizada. Mas eu gosto de catalogar as coisas. Então, tipo, meio que as coisas foram se combinando para isso acontecer, sabe? Catalogar, reunir as coisas, ter tudo junto num lugar onde as pessoas possam consultar.
E que assim como eu tenho essa necessidade de assistir as produções, acho que outras pessoas, tipo... Porque era uma coisa que acontecia muito, sabe? Eu via, as pessoas divulgavam, estamos gravando um curta-metragem. Eu, tipo, deixa eu ver como é que foi o making-of, quero aprender. Onde colocaram a luz? Nossa, que demais! Aí você vê aquilo sendo feito, e aí, estamos num festival tal, e tá, quero assistir o filme, e às vezes você não consegue assistir, sabe? E aí você fica... Ai, caramba. E aí, às vezes, esquece e o filme, às vezes, acaba sendo disponibilizado online e você nem lembra mais daquele filme. Isso acontece com filme, assim, filme grande também, que às vezes eu vejo o trailer e não consigo ir no cinema e depois o filme é disponibilizado e eu esqueço. Eu tenho que anotar, fazer lista e tal, assistir esses críticos de cinema, os melhores filmes e tal. Esse filme eu queria ver, eu tinha até esquecido. Então, tipo, essa necessidade da gente compartilhar essas obras todas que são feitas, acho que meio que trouxe... E, assim, essa coisa que eu tenho, várias outras pessoas tiveram. Então, eu só fui uma pessoa com um pouco mais de tempo livre que conseguiu, né, trazer para o movimento audiovisual da Baixada Santista essa ideia e foi abraçada, assim, e super... funcionou e já está no ar e vai ser ampliado e vai ser, né? E agora a gente tem esse catálogo no cinemabs.com.br. Tem várias obras que foram selecionadas pelos curadores e agora a gente também tem o banco de profissionais, né? E um banco de casting também com atores. Então a gente sabe que existe uma necessidade, né? Aqui em Santos a gente tem um movimento de audiovisual grande. E é legal que as pessoas se conectem, né? Tem um grupo, né? É legal ter o grupo para isso. Só que a gente tem um lugar onde a pessoa já possa ir lá direto e ver o perfil, sabe? Consiga... Os trabalhos, tudo, os recortes. É muito interessante. Porque às vezes a pessoa não abriu o grupo naquela hora e não viu que estavam precisando. E, de repente, se tivesse um lugar onde já tivesse tanto as obras dos filmes, quanto os profissionais que fizeram, tanto técnicos, atores... os artistas todos, com os portfólios, como você falou, acho que só tem a acrescentar, né? E é algo importante, assim, porque a gente vai estar... algumas pessoas falam que os dados são um novo petróleo, né? Tipo, a gente ter esse controle, a gente ser meio que os donos desses dados é importante porque a gente vai poder saber quantas pessoas, né, estão trabalhando, o que elas estão dizendo. E a gente não vai fazer o uso desses dados, que são das pessoas, para ganhar dinheiro em cima, para vender uma propaganda, ou para forçar que você venda uma propaganda, sabe? Tipo... Até para fomentar mais políticas públicas. Olha, a gente tem 200 profissionais do audiovisual. E quantos deles está trabalhando? Quantos deles trabalharam em produções em 2025? Por que eles não trabalharam tanto? E os cineastas que produziram tanto durante a Lei Paulo Gustavo, por que agora não estão produzindo? Porque não tem Lei Paulo Gustavo. Ora... Por que será, né? Então, essa matemática, é importante esses dados para a gente descobrir e mostrar para os políticos e quem faz as leis que é importante fazer o que a gente faz até para a economia. Quanto da Lei Paulo Gustavo foi investido e quanto dessa Lei Paulo Gustavo foi retornado para a sociedade. Teve lucro? Com certeza teve. Tem um cálculo da Lei Rouanet que falam que a cada R$1 investido na Lei Rouanet, volta R$1 e tantos centavos para a sociedade. Porque quando a pessoa vai ver uma peça de teatro, vai no cinema, vai no festival de teatro, esse percurso que ela faz, a gasolina que ela gasta, o lanche que ela come durante esse trajeto, depois ela comemora com a família, indo num restaurante, tudo isso são acúmulos de imposto que talvez ela nem gastaria se não fosse esse evento específico vendo o filme, da parte cultural. Então, é a economia da cultura. O bom da economia criativa é isso. E a gente precisa desses dados para cobrar mais políticas públicas e, quem sabe, um dia o Brasil ser uma Coreia da vida, né? Que a gente estava falando na outra conversa até sobre isso, que como o investimento público da Coreia do Sul fez o dorama ser o que é hoje. Não apenas o dorama, o cinema como um todo da Coreia do Sul. E é um case de sucesso e que o Brasil tem tudo para que isso aconteça. Sim. Basta
que façam acontecer, né? E o teu exemplo também foi o público em si, indo assistir, consumir. E as equipes, então, né? Os profissionais envolvidos. Sim, tantos fatores. A locação de um lugar da casa que vai gravar, o lugar que vai comer, o restaurante, o catering e tal. Então, é uma cadeia, né? Que se Mobilizada. retroalimenta. E quando a gente descobre isso, a gente passa a entender quão maravilhoso é o que a gente faz, a nossa profissão, né? Uhum. Eu queria exatamente destacar isso. do Cinemabs, que é gratuito. A gente falou que fez e qualquer pessoa pode acessar o cinemabs.com.br. E não é só, assim, filmes de realizadores de Santos, é da Baixada. Santos e região, Baixada Santista como Baixada um todo. Santista. Cada vez mais ir agregando, porque às vezes a maior parte do núcleo, às vezes está em Santos, são cidades mais próximas, né? Mas, assim, cada vez mais ir chegando aqui, eu espero que já seja um canal para alcançar mais realizadores das outras regiões, das outras cidades e fazerem conexão com o Mabs, falar com a gente, se inscrever, participar do grupo, ver os filmes, né, dos realizadores parceiros. Mas muito boa a ideia. E comovente a tua apresentação da ideia, que Foi muito no legal. Guarani. Nossa, foi... Depois a gente pode até divulgar melhor isso, como é que foi, porque não é só a ideia, é o porquê da ideia que é tocante, né? Disso, do social. É muito da tua espiritualidade, eu acredito, da tua visão de mundo. E isso não veio do nada, né? Eu acho que teve um ponto de ruptura do Ariel de hoje pro Ariel do passado, 10, 20 de 10, anos, 20, não sei, que teve realmente um antes e o depois dessa sua noção do vegetarianismo, porque antes você comia carne, né? Você não foi criado praticando essa filosofia de vida, né? Pode compartilhar com a gente, assim, isso que o Thales falou, e também tu falou que pratica yoga, era instrutor. E isso também, porque tu fala, o Ariel é super sim, zen, claro. o Ariel é tranquilo e tudo. Eu acredito que deve ser disso, dessa tua filosofia, um controle, uma medida. Porque tem gente que explode, fica nervoso, ou que responde de atravessado, ou às vezes até segura a onda, mas depois tem uma crise e chora, né? Sei lá. Então, é algo que faz parte de você e que colabora para você ser um profissional como você é. Enfim, compartilha com a gente. Assim, eu preciso falar que eu explodo também. Eu choro também. Total. Mas somos seres humanos, né, gente? Isso é normal, Exato, né? Calma. Mas, por Assim. exemplo, eu também sou uma pessoa que é conhecida por ser muito pacífica, tranquila e tal. Mas tem Isso momentos, tem momentos... que... Eu mudando aqui a Tem. dinâmica. Tem. Você pode também? Tem. Hoje ele já deu... Tem, porque chega uma hora que às vezes, né, você tem esse ápice, né? E tudo. Mas Eu isso é tenho uma também. coisa da gente sempre estar trabalhando a espiritualidade faz parte, né? Pelo menos para mim faz muito, né? Dessa conexão. Sim, sim. Eu não sei, assim, claro que teve um processo, né? Teve momentos em que isso acabou florescendo, né? Mas é muito... É como se fosse uma piada, assim. Porque, assim, nesse contexto da yoga, da meditação, se fala muito em iluminação, né? Tipo, iluminou, tal. É só ligar a luz, né? A piada é que a luz já tá acesa, né? É só a gente não percebeu. Então, a piada é basicamente... É uma piada que não tem... Assim, tem gente que acha graça, tem gente que não. Mas é a vida, né? Tipo, a diferença entre a pessoa iluminada e a pessoa que não é iluminada é que o iluminado não vê diferença. Então, é só uma questão das pessoas... Sabe, qual é a diferença entre um cara iluminado e eu que não sou iluminado? É que, para mim, tem uma diferença entre eu e ele. Na cabeça da pessoa que é iluminada, a gente é tudo a mesma coisa, sabe? Tipo, então é esse lance da pessoa ser humilde, a pessoa, tipo, não ter barreiras, sabe? Tipo, e isso é muito ego que faz na gente, né? O ego faz barreiras. E o ego, ele existe pra gente se proteger. Ele é necessário, ele não é o nosso inimigo, né? Nosso inimigo é o egoísmo. Então, tipo... eu sempre gosto de bater nessa tecla que nenhuma pessoa é nossa inimiga, né? Tipo, o que a gente tem que combater é, tipo, esse egoísmo. Então, tipo,
Isso vale para tudo, né? Tipo, para coisas pessoais, para política, para tudo. Então, acho que... É claro que teve um movimento, né? De, tipo... Eu sempre gostei muito de filosofia. E nesse contexto do yoga, a gente aprende muita filosofia também. E tem a ver com esse lance, né? A gente fala dos gunas, né? Que são as três qualidades, né? De você ser rajásico, tamásico e sáttvico. Rajásico é quando você quer destruir o outro. Tamásico é quando você quer se destruir. E sáttvico é quando você se vê como parte de tudo. Então, a gente oscila, às vezes, entre essas coisas, né? A gente, às vezes, vê... E tem coisas que deixam a gente mais de um jeito, mais do outro. A gente vê movimentos de pessoas que querem se destruir, pessoas que querem destruir os outros, e pessoas que estão querendo, vamos ficar bem, tá ligado? Então, assim, o yoga também traz, tipo, respiração pra gente se acalmar, né? Então, é algo que eu acabei trazendo isso e me ajuda como pessoa, como profissional, né? O que vocês falaram como que eu atuo na equipe, isso ajuda muito, né? Porque a gente consegue se enxergar, tipo, agora eu tô me sentindo que eu quero destruir tal pessoa. Às vezes eu quero me destruir, ou às vezes eu tô de boa. Então, tipo, como que eu posso, através da minha inspiração, através do conhecimento, né? Que é uma coisa que as religiões trazem também, que é essa espiritualidade, como que eu posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor e, tipo, um pai, um marido melhor, sabe? Tipo, e lidar com essas coisas. Então, nem sei se eu respondi direito. Tiago, respondeu. E também a questão do vegetarianismo, como que comer carne ou influenciou. não influencia nessa filosofia ou nada a ver, uma escolha sua? Então, acho assim, que é muito importante a gente... uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer quando são vegetarianas é não serem chatas. Então, uma coisa que eu tento fazer é não ficar, sabe, tentando forçar as pessoas, sabe? Tipo, é uma coisa que ajuda muito. E se a pessoa é vegetariana, e eu até quis trazer isso como assunto, mas para falar um pouco da minha história, né? Porque eu acabei me tornando vegetariano depois de ver um documentário, para ilustrar essa questão de como o audiovisual molda nossas vidas, né? Nossas escolhas. E foi depois, assim, eu fiz um curso de meditação. Qual que era o documentário? Só pra passar pra galera. Não, é interessante, Já me perguntaram né? assim, me fala qual é esse documentário, que daí eu nunca vou assistir. Perigoso. Do Paul, eu adoro carne, então você me poupa disso. Então, o documentário do Paul McCartney que chama Paredes de Vidro. Que massa. Assim, eu tinha feito um curso de meditação que tinham sugerido, falando que faz parte, né, do processo, vocês ficarem vegetarianos. E eu achei interessante. O argumento que mais me pegou ali naquela época foi da sustentabilidade. Porque eu vi que, tipo, os dados que trouxeram realmente, a produção, aquela indústria estava fazendo mal para o meio ambiente. Eu sempre fui meio que dessa causa. E, assim, fiquei simpático, mas continuei comendo carne. Porque, para mim, era, tipo, o ciclo da vida, sabe? A gente sempre acaba se alimentando de algo que já foi vivo. E os animais fazem isso com as plantas. E eu não via, tipo, algo tão antiético, assim, sabe? E depois que eu vi esse documentário, eu vi, tipo, como era cruel, né? E essa questão que tem a ver com a indústria também, né? E aí eu fui até vegano. E hoje eu sou vegetariano, mas eu sou muito simpático ao veganismo. E vejo, tipo... muita razão em todos os argumentos, assim, sabe? Contra a exploração. E vejo até um paralelo de você ser contra... Assim como nós somos contra a escravização, né? Contra a exploração, acho que os animais hoje estão sendo colocados como propriedade de alguém e tendo que servir os outros e serem explorados por isso. Mas eu também vejo que isso é algo que não pode ser forçado para as pessoas, porque... A gente é atravessado por várias formas de exploração. Então, às vezes, nós mesmos estamos sendo explorados por um patrão que é meio egoísta, e aí a gente também está sendo explorado nisso, e a gente acaba até esquecendo... Se a gente, às vezes, não consegue nem perceber isso, que a gente está sendo explorado por alguém
quanto mais que a gente está explorando outros, e acho que tudo tem seu tempo. Eu também demorei um tempinho para perceber isso, porque é uma bandeira, assim, que eu vi que talvez tenham outras bandeiras, mas consciências para serem alcançadas antes disso, né, do vegetarianismo. Mas aí eu assisti esse documentário, virei vegano e aí eu vi que tinha a questão da saúde também. E acho que quando eu fui para a Índia foi o momento que eu virei vegano, assim, sabe? Que primeiro eu virei vegetariano, depois eu virei vegano. E nessa viagem que eu virei vegetariano foi quando eu mergulhei de cabeça na meditação, sabe? Tipo, foi muito uma historinha engraçada, assim, que eu tinha feito esse curso de meditação e tinha ouvido falar do vegetarianismo. E aí eu aprendi uma técnica de meditação, de respiração, e eles falaram assim, então, uma coisa que vocês podem fazer é vocês prometerem a fazer essa técnica durante 40 dias. E aí fui para a Índia e tinha um vendedor ali de coisas, aparece um monte de gente vendendo coisas assim. Ai, compra isso, de onde você é? Brasil, Brasil, Pelé, Neymar. Aí eu falei assim, que legal, eu tô indo num museu, depois eu volto para ver a sua loja. Daí eu voltei do museu, todo mundo entra no busão, vamos. E aí eu falei assim, desculpa, eu não vou poder ir na sua loja. Aí ele ficou triste, poxa, você prometeu. Aí eu fiquei mal, falei, putz, quantas coisas eu prometi e não cumpri. Quer saber, eu vou cumprir esse lance da meditação. Aí fiz os 40 dias de meditação e virei instrutor, acabei conhecendo a minha esposa também nessa ONG de meditação. E aí... Na Índia? Não, já depois, no Brasil. Já no Brasil. Quando Okay. eu voltei. Que legal. E aí foi isso, assim, acho que em relação ao vegetarianismo é basicamente isso, assim, acho que é uma coisa que eu vejo muito os vegetarianos falando sobre e perdendo a oportunidade de falar sobre isso que eu falei, sabe, do paralelo com a escravidão. Acho que, já que vocês perguntaram, né? Claro que eu trouxe como pauta, né? Mas, assim, se vocês estivessem na época da escravidão, vocês teriam escravos? Importante. Aí, acho que... E aí, tipo... Varia muito. A mente de hoje? Não. Da mente de hoje, não. Mas e se o sistema naquela época nos conduzisse a que é uma coisa normal isso? E que todo mundo faz? Não, tem que fazer. Meu pai fez, meu avô fez. E aí, pra mim, eu nem pensaria, talvez. Nós, como... Não digo eu, Thales, mas qualquer pessoa nesse lugar... Acho que nem pensaria, só replica comportamentos que foram passados, né? Como é até hoje, de muitas coisas. De muitas coisas culturais, né? Que a gente reproduz porque e a gente você não está percebe. reproduzindo, né? Sim. E aí, tipo, é uma coisa que às vezes eu trago pra cá e vejo assim, as pessoas fazem no vegetarianismo também isso, assim, é a abolição da exploração animal, sabe? Porque é muito louco, no audiovisual, né? A gente tem muita sorte de conhecer o mundo de várias maneiras, né? Um dia eu tô gravando Lixão, outro dia eu tô gravando um cruzeiro, sabe? Tipo, com um monte de gente rica e você fala assim, meu Deus, a sociedade é assim. E aí, às vezes, eu faço muita transmissão ao vivo e eu vejo, tipo, nos grupos, fazendo leilão de boi. Caramba! Aí, tipo, é um campo grande, assim, rola muito dinheiro, porque as pessoas, elas vendem bois, assim. E eu fico pensando, nossa, velho... O que você vai fazer com boi, moça? É bizarro, né? Assim. Se vocês têm curiosidade, dá pra pesquisar. Mas é muito louco isso, E né? com certeza não é pra fazer carinho. Não é pra fazer carinho. Mas é um paralelo que eu acho que é interessante fazer, né? Porque antigamente as pessoas também tratavam outros animais, tratavam pessoas como objetos, e hoje... E faziam leilões também, e hoje em dia fazem com animais, sabe? Tipo... Mas hoje eu levanto menos essa bandeira, assim, e eu sou mais compassivo com as pessoas, porque eu entendo que a gente está no contexto também, e é um processo, e
nós somos atravessados por outras explorações e nós somos vítimas de outras explorações e nós, às vezes, estamos explorando outras pessoas e sendo, tipo, colocando outras pessoas como vítimas da nossa exploração e a gente não está se enxergando como um explorador também, sabe? Então... A consciência, né? Sabe? São coisas que a gente vai reproduzindo, né? Que todo mundo fazia, eu acabei fazendo e sabe? A gente nem enxerga, né? Então, acho que é meio que isso, assim. Esse caminho da espiritualidade me trouxe isso também, da gente parar e olhar um pouquinho, se colocar no lugar do outro, né? Tipo... E que é o que o audiovisual faz também, né? Se colocar no lugar do outro, né? Enxergar que o outro também é uma subjetividade. Tipo, existe uma câmera, 2 câmeras ali, 2 câmeras ali, 2 câmeras aqui, né? Quantas câmeras aqui estão olhando pra gente? E cada uma delas é um universo único, né? E que tem, né, sua maneira de ver, sua história que é contada, né? Cada pessoa é uma história maravilhosa, assim, né? Basta a gente ficar curioso e querer conhecer, né? Uhum. E sabe o que eu ia perguntar? Mudando um pouco de assunto. Nessa tua viagem da Índia, tu conseguiu fazer, assim, algum registro audiovisual? Não sei se tu foi com a câmera. Com como é que certeza. foi essa viagem também, né? uma Porque, coisa poxa, tá única, indo né? para um outro país, Sim. fazendo uma pesquisa, não, com o intuito da meditação e tudo, mas você é um artista audiovisual, né? Não sim. tem como... Tá lá Não pensar, tem um material assim que tu pensa em fazer alguma coisa? Não, ou já chegou... tá postado. Ah, que Olha, legal! Já fui com a minha avó, porque a minha avó, ela sempre gostou de viajar e levava os netos. Então, eu fui pra China, eu fui pra Índia com a minha avó. Aí, depois eu voltei pra Índia pra virar instrutor e fui sozinho, gravei sozinho. Que legal. Que demais. E, nossa, foi maravilhoso, assim. Tipo, tinha muitas perguntas filosóficas, de espiritualidade, assim. Na primeira vez que eu fui com a minha avó, eu fui sozinho num templo perguntar para um monge se Deus existia. Aí, tipo, eu apontei a câmera pro monge e aí ele apontou a câmera para mim e tipo, sabe, tem essas dinâmicas, assim. E aí, hoje eu acredito em Deus, né? Mas depois eu virando instrutor, né? Gravei um dia inteiro meu, assim, eu sempre tive esse sonho desde criança, assim, vou gravar um dia na minha vida, sabe? Aí eu, tipo, sempre faço, mas eu fiz essa experiência algumas vezes e eu sugiro que todo mundo faça. Pega a câmera, dá o REC, um dia da sua vida. É assustador. Porque você vai ver o cartão enchendo, a bateria acabando, e mesmo que tenha bateria e cartão pro dia inteiro, você vai, tipo, não tá acontecendo nada. Aí, esse vazio começa a falar assim, a minha vida não tá acontecendo nada. A bateria da minha vida tá acabando. O cartão de memória da minha vida tá acabando. Que loucura. A minha vida, cada segundo que passa na câmera tá acabando e eu não tô fazendo nada de interessante. Aí, ou você vai entrar em depressão profunda, ou você vai, tipo, ter o melhor dia da sua vida. Não, eu vou sair daqui, vou levantar. A minha vida não se trata de ficar trancado num quarto sem fazer nada. Eu vou, tipo, aí eu vou, sei lá, pular de paraglider. Eu vou tomar um banho de mar. Eu vou, tipo, vou fazer coisas. Eu vou ter uma conversa significativa. Eu vou perguntar as coisas que eu sempre quis perguntar para as pessoas e vou querer saber as respostas honestas delas, sabe? Tipo... E fiz isso algumas vezes e nunca tinha gravado o dia inteiro, mas eu tive muitas experiências com meus pais, assim, tipo... mãe, o que você acha disso? Tá ligado? Tipo, coisas que eu sempre quis saber, mas... Aí eu tava gravando, eu tinha uma desculpa pra, tipo, gravar e fazer perguntas. E é muito legal isso, né? Tipo, a gente tá no audiovisual, a gente sempre quer perguntar as coisas pras pessoas e a câmera vira uma desculpa, né? Tipo, aqui. É verdade. É verdade. Aí... A gente nunca teve um papo desse, né, Ariel? A gente nunca teria uma conversa dessa se não fosse o podcast, né? Aí, tipo, lá na Índia, eu tava fazendo um curso pra ser instrutor e gravei o dia inteiro. Daí eu falei assim, nossa, esse foi o melhor dia da minha vida, sabe? Eu tive o dia de um yoga, sabe? Acordar cedo, correr, aí faz yoga, faz meditação, filosofia, sabe? Tipo, foi, assim, sensacional. E é muito legal. E aí, só de lembrar disso, traz a gente pra esse momento presente, né? De que... A gente tem que aproveitar a vida, porque o tempo tá correndo, né? Muito especial, muito importante. Eu lembro do Thales me falando também, às vezes, assim...
Você tem as mesmas 24 horas que o fulano, alguém super importante, sabe? E aí, o que você tá fazendo, sabe? Bem isso, tipo... Na questão do tempo, porque dos privilégios totalmente diferente. Mas questão do tempo apenas, né? Uma pessoa que corre na praia cedo e faz academia, não sei o quê, e trabalha e leva filho para a escola, não sei o quê, faz natação, ela tem as mesmas 24 horas que eu, só que ela acordou, sei lá, 6 horas antes que eu, 5 horas antes, sei lá, né? Então, tipo, todo mundo tem esse mesmo tempo. Foi muito legal isso. A reflexão dessa frase é o que você faz com o seu tempo, né? E realmente é uma coisa que não volta, né? O tempo é o tempo. E vai passando. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Nossa, foi muito legal a conversa. Muito. E a gente, cada vez que passa, a gente só cresce mais ouvindo o outro e sendo esse espírito coletivo e cooperativo, né? Não tem por que a gente tolher informação, tolher uma conversa, tolher um bate-papo, porque o ser humano é isso, é coletivo. Se não formos coletivos, não somos a gente não é ser humano, né? A gente não consegue ser nada. E só tenho a agradecer, Ariel. Agora, a gente já sabia que você era incrível. Agora, ainda mais, né? Ainda mais. Fãs de Ariel. A filosofia de vida. Tudo. Os porquês da causa não é uma coisa superficial, nem uma coisa apenas sua. Assim, do seu jeito de ser. Mas existe uma consciência por detrás e uma responsabilidade social também. Isso que é muito legal, né? Muito especial essa sensibilidade. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado, por queridos. ser nosso amiguinho querido do audiovisual, da vida. Contem sempre comigo. Tamo junto, Ariel.